Olá para você, meu querido aluno do primeirão. Pessoal, cadê minha aula aqui? Achei. A gente vai começar uma aula hoje muito interessante e essencial para todo mundo que quer entender ciências humanas, por que as ciências humanas sempre critica tanto a questão da desigualdade nas sociedades e tudo mais. Vai ser uma aula impressionante até porque eu gosto muito desse conteúdo, eu acho até que vai servir muito para vocês na hora de fazer redações relacionadas a esse tema, tá? Utilizar esse termo conceito principalmente. O nome dessa aula é Estratificação Social. Ela é a aula 9 e 10 aí do conteúdo de vocês. Logo de cara vocês vão estar com uma imagem que é uma arte do Luís Quios, né? Que é um artista espanhol, que tem na esquerda uma criança, né? Que tem as duas pernas amputadas por uma explosão. E aí o Bomberman do lado, inclusive, né, ironizando essa situação no sentido, enquanto algumas crianças só conhecem bombardeio pela internet, né, pelos jogos, brincadeira aí, coisas que não causam dano algum, infelizmente há crianças no mundo que sofrem com guerras civis horríveis ocasionadas, né, por interesses capitalistas muitas vezes. A gente costuma dizer que o mundo não teve mais grandes guerras, né? Mas a gente diz isso porque a Europa não foi atingida por situações horríveis que estão acontecendo, inclusive até hoje, né? Como aconteceu na Síria, como aconteceu em Angola, como acontecem nesses países e até no próprio Brasil, viu, galera? O Brasil não sofre bombardeio, essas coisas, mas o Brasil, infelizmente, tem uma guerra civil muito intensa dentro, interna, né? Incessável, assim, desde o período da colonização, né, galera? E aí, no lado direito da imagem, a gente tem uma iconografia de um jogador famoso, até dá pra ver pelos trejeitos aí, quem é esse jogador, né? Com várias marcas capitalistas estampadas no corpo dele, né? E no sentido de valores, né? Para a sociedade, o que é mais, o que é considerado mais valoroso, o que deve receber mais atenção e mais dinheiro? Esse jogador ou a criança que perdeu as duas, né, dois membros do corpo e perdeu as duas pernas? É óbvio que, infelizmente, socialmente falando, a gente tende a valorizar mais ícones capitalistas, né, escolhidos pelas marcas, do que pessoas que precisam de ajuda, que de fato precisam de atenção. E aqui vale uma coisa que é muito importante, que não é uma crítica ao futebol em si, né? Nem a valorização do esporte, que é muito importante, né? Mas aqui existe uma crítica ao acúmulo de riquezas, né? No sentido de uma pessoa ser tão incentivada e com tanto investimento capital por trás dela. Que, por exemplo, a característica atual do futebol é uma disparidade salarial. O mesmo cara do clube, que uma celebridade, né, por exemplo, ganhar 10 vezes menos do que a celebridade, porque tem vários patrocínios, né, por trás. E a questão, né, da marca se usar a imagem do jogador para vender o seu produto, que muitas vezes não tem nada a ver com futebol, né? Como vocês podem ver, por exemplo, tem o símbolo da Nike, que é até coerente, né, com a questão do futebol, mas ao mesmo tempo tem o símbolo da Disney, sabe? Então é justamente nesse sentido de o que realmente a gente consome. A gente consome o que a marca vende como imagem dela ou que ela vende de fato, né? Por que a gente acha normal um tênis custar R$600, sendo que a gente tá careca de saber que a produção do tênis custou muito menos que isso, entendeu? Então é mais nesse sentido, tá? O debate. Começando então uma introdução, trabalho e dominação, a relação entre ter e poder marcou vários períodos da história da humanidade. Porém, em nenhum momento tivemos uma intensidade nesse aspecto quanto ao capitalismo. Então, desde a antiguidade, você ter posses, né, fazia você ter privilégios socialmente falando, né? Então, os patrícios lá da Roma Antiga tinham grandes pedaços de terra que dava para eles privilégios, uma vez que produzia-se nessa terra, né? Eles exploravam a mão de obra produzida nessa terra, que era mão de obra escrava, sobretudo capturada em guerra, né? Os patrícios eram uma elite militar, então, e eles vendiam essa produção e lucravam com a venda dessa produção, né? Então, existe uma diferença muito grande com hoje? Eu não consigo, né, imaginar, pois até hoje os donos dos meios de produção acabam tendo
lucratividade enorme em cima dessa produção. A própria mão de obra ainda é explorada, né? O trabalhador que faz a produção, ele não tira nenhum percentual dessa lucratividade, ele é explorado, né? E ainda por cima, a gente tende ainda a consumir os produtos de quem a gente produz, né? Detalhe, tem esse outro ponto aí, né? Que quando você vê, por exemplo, as grandes marcas do capitalismo e como elas dominam quase tudo, muitas vezes o trabalhador de uma marca X não tem acesso à própria produção dele, né? Então, lá na época do Fordismo, por exemplo, quando os trabalhadores produziam o Ford, né, que era um dos primeiros automóveis, eles não tinham nem como pagar um automóvel para eles, né? Então, isso é estranho, historicamente falando, e é bizarro, socialmente falando, a gente produzir e não ter acesso ao que a gente produz, né? Então, o capitalismo valoriza os seus símbolos de poder e, através da publicidade, vende os seus símbolos como se o poder fosse consumível. Então, gente, é uma coisa muito louca. Vocês já pararam para pensar por que é tão valorizado na televisão, ou até na internet, nas revistas de fofoca, na vida, o estilo de vida dos ricos, né? Valoriza-se muito a vida dos ricos simplesmente porque eles são ricos, né? Então, o rolezinho lá do outfit é um grande exemplo disso. Valoriza-se muito a pessoa pelo tanto que ela pagou por aquilo que ela está usando, né? Não se pergunta quem é aquela pessoa, o que ela faz, né? Pergunta-se quanto custou a sua roupa, e isso já é um sinal de valorização social, né? Então, a gente pode dizer que vivemos numa sociedade em que o nosso nível de consumo também mostra a nossa classe social. Dentre outras coisas também, o nível, né, de arrecadação de dinheiro, de poder que a pessoa tem, valoriza mais a condição daquela pessoa numa sociedade capitalista do que uma pessoa pobre trabalhadora, que geralmente está sobre desvalorização, na verdade, né? Sobre exploração aí, no caso. Então, eu sempre me perguntei realmente por que existem pessoas que a gente cobra até as pessoas de terem uma opinião pública só porque elas são ricas. Elas são ricas. E é isso, a gente não tem que achar que são como fossem deuses, né? Mas na sociedade que a gente vive são endeusados sim, né? É endeusado o consumo. A gente zoa falando, porque eu gosto de assistir umas blogueiras no Instagram e tal, tal, tal. Mas o que são as blogueiras? Produto dos cosméticos que patrocinam elas. Produto das marcas que patrocinam elas. Tanto que quando uma blogueira comete um ato falho muito grande, as marcas cancelam o patrocínio, acaba a vida daquela youtuber, né? Ela já não tem mais vida no YouTube, né? E só pra vocês verem esse nível que é a objetificação dessa pessoa. A pessoa vira um objeto das empresas, né? E ela só tem visibilidade por causa disso. Perdeu esse vínculo, elas já não são mais nada. Então, se elas fossem algo de relevante, de fato, alguém importante, seriam as empresas que iam perder o prestígio. Mas como a gente vive numa sociedade capitalista, é a pessoa que perde, a empresa não, né? A empresa até muda de postura para se adaptar aí ao público dela, né? Então, mas até que ponto o que temos define quem somos? Que é justamente isso que eu falei, tipo, perguntar quantos dolls custou aquela roupa no outfit, não estava em momento nenhum definindo quem era aquela pessoa, a origem do dinheiro daquela roupa, de onde que veio de fato, né? Porque quando a gente fala origem do dinheiro, não é a conta que saiu, é a origem da geração desse dinheiro, que essa é a grande questão, né? Então, a gente não tem noção de quem é aquela pessoa, a gente sabe o que ela faz, o que ela compra, o que ela usa, o que ela gosta, mas a gente não faz ideia de quem é, né? Essa é a grande questão. Na história, o trabalho aparece como numa relação de gênero, às vezes, hora aí, né? E idade, sendo dividido em funções diferentes para jovens e adultos, mulheres e homens. Então, sociedades mais tribais, por exemplo, e muitas outras formas de sociedade aí humana, muitas vezes fazem a divisão do trabalho pela questão de gênero. Se eu não me engano, Darcy Ribeiro comenta que os indígenas ainda mantinham muitos esse tipo de relação social, que é o quê? Não é uma desvantagem de gênero, não é como se fosse um patriarcado, por exemplo, né? Patriarcado é a mulher em qualquer função ser desvalorizada em comparação ao homem, que é o que a sociedade brasileira faz, né? E muitas outras, que o patriarcado é global, né?
mas é ter uma função específica de trabalho para as mulheres e para os homens. E aí isso não necessariamente implica em os homens terem privilégios em comparação a mulheres e vice-versa, né? Então, as mulheres, por exemplo, ficam com função de agricultura e os homens com a caça e pesca, né? Então, isso tinha muito mais a ver com habilidades passadas de pai para filho e tudo mais. Assim como também os jovens geralmente têm uma função na sociedade, né? Nessas sociedades mais tribais, e sociedades indígenas, aí no caso que não são tribais, porque são grandes nações, né? E também tem a questão do idoso, que tem uma outra função na sociedade muitas vezes, né? Inclusive há sociedades que os idosos viram conselheiros, né? Viram pessoas que você busca quando está sentindo conflito, quando você está sentindo que precisa de um apoio, né? Ou de um toque, vamos dizer assim, né? Trocar uma ideia, basicamente. Então, ora, essa produção podia ser em larga escala, desculpa gente, que é o trabalho, que era para a sobrevivência de uma sociedade inteira. Então, aí vai ter um momento que os trabalhadores também, em outros modelos sociais, vão ser mais explorados do que qualquer outra classe, porque depende deles a alimentação de todos, inclusive dos que não produzem, né, alimentos. Então, nesse sentido, sociedades como o Egito Antigo, por exemplo, se mantinham dessa maneira, né? E assim, nem todas as tarefas... desculpa, gente. No capitalismo, a divisão do trabalho é feita pelos que vendem a força de trabalho. Ou seja, você que vai lá na linha de produção e fala, eu sei fazer tal coisa. Isso é vender a força de trabalho. Ah, Mariana, mas um médico faz isso? Faz. Porque muitas vezes o médico não é o proprietário do Albert Einstein. Ele ganha muito bem, né? Por estar trabalhando lá. Ele ganha super bem, às vezes até muito melhor do que ele ter uma clínica particular e ser um profissional liberal de fato. Mas ele, quer queira ou não, muitas vezes compensa ele se submeter, né? Então, quando eu digo trabalho aqui, é alguém que se submete numa linha de produção. Mas é lógico que em comparação um médico e um camponês, o camponês tem uma disparidade de desvalorização 1000 vezes maior do que o médico. Principalmente porque, socialmente falando, a função do camponês ela tem que ser em maior quantidade. Então, o capitalismo, quanto maior a quantidade, o contingente ali de necessidade de pessoas para produzir um determinado produto, maior tende a desvalorizar muitas vezes aquela produção. Um exemplo disso é a educação, meus queridos. A educação do capitalismo. A educação é uma das coisas mais primordiais da história aí da humanidade, que sempre representou avanços de pensamentos filosóficos, né? Só que, como tem muita criança no mundo, precisa de muito professor. Como precisa de muito professor, em vez de haver uma valorização da função do professor, que seria o mais lógico, existe uma desvalorização da função do professor, sabe? Onde chegaremos? Não sei, porque no futuro eu acho que não vai ter professor, mas é isso, né? Futuro próximo. Ora, era uma produção então no capitalismo dividida pela força de trabalho, né? Que o proletário, que é esse sujeito que vende a força de trabalho dele, né? Ah, mas o meu avô tinha um sítio e ele não vendia a força de trabalho dele para ninguém. Gente, ele ia fazer o quê? A produção para ele mesmo só? Ele produzia sabendo de um contingente de necessidade da cidade dele. Todo sitiante sabe que está precisando de limão, ele vai produzir limão. Entende? Sabe que está precisando de manga, ele vai lá e produz manga. Mas ele não vai produzir isso só para si mesmo. Então ele não é tão autônomo assim, né? Ele produz para um determinado mercado. E aí ele cria uma relação de dependência com esse mercado. Quem vai dar o preço para o produto dele é ele, até certo ponto. Porque se o preço não for de acordo com o que o mercado quer, ele não vende. Essa é a lógica, né? Então, continuando. E aquele que administra, que é o feitor. O administrador não trabalha. A questão aqui não é considerar que o que ele faz não é trabalho. Porque na visão do administrador ele está trabalhando. Mas o que eu quero dizer é que o trabalho, socialmente falando, historicamente falando, são esse tipo de função social que você muitas vezes se volta para a sociedade. Você não produz para você, você produz para o outro. O feitor produz para si mesmo. Ele está indo lá trabalhar, gerenciar a empresa dele, ninguém está falando que ele não está trabalhando, mas ele está produzindo para ele. Ele não está fazendo uma produção para os outros. Por mais que ele venda para os outros, e ele dependa, de certa maneira, dos outros, ele muito mais depende da produção, da força de trabalho dos trabalhadores dele,
e principalmente da disposição desses trabalhadores para consumirem os seus produtos, do que de fato ele não depende dessa relação de trabalho. Para o dono de uma indústria, o povo tem que estar trabalhando para estar podendo comprar. Acaba que o trabalhador se torna uma classe consumista, na visão dele. É uma classe de consumo em potencial. Se ele vende para o trabalhador, para ele, quanto mais o trabalhador trabalha e vende sua força de trabalho, melhor ainda, né? E aí ele cria uma relação com o mercado, que é uma relação de igual para igual, muito diferente do sitiante, né? É uma relação de igual para igual, que é o quê? Basicamente, ele entra em acordo com o mercado, que o mercado, por exemplo, cria um sistema de parcelas. Porque por mais que seja caro o produto que ele está vendendo, como um celular, você vai poder parcelar ele 1000 vezes. Isso vai te comprometer com a linha de produção, pois se você perder o emprego, você não vai conseguir pagar esse celular. E como efeito colateral, você pode se tornar um tipo de trabalhador mais submisso, né? E ao mesmo tempo você vai estar dando lucro para essa marca que está comprando, né? Então, por isso que não é incomum você ver empresas dando desconto para os trabalhadores comprarem os próprios produtos. Entende? Faz parte da lógica capitalista. Então, eu estou trabalhando lá na Motorola, é óbvio que eu vou ter desconto para comprar a Motorola, porque o tanto de lucro que eu gero para a Motorola trabalhando lá, né? E o tanto que que a Motorola precisa vender esses produtos, para eles encarar os próprios trabalhadores como consumidores, é vantajoso, é lucrativo, né? Porque você produz e você paga pelo que você produz. É isso aí, meus queridos, capitalismo, né? Então, assim, nem todas as tarefas passaram a ser valorizadas. Parece que nem... parece que, eu sendo irônica aqui, né? Parece que ser quem você sonha tem um problema capital aí. Ou seja, quando eles dizem, não, porque você pode ser tudo que você sonha, basta acreditar. A gente tem que pôr uma vírgula. Por que uma vírgula? Eu não tô tirando a força de vontade como um fator importante e determinante na nossa vida, né? Como uma potência. Porém, estou aqui, né, querendo dizer o seguinte para vocês, meus queridos, né? Nessa aula de sociologia. A força de vontade, ela é determinante? Mas ela não muda a materialidade das coisas. O que eu quero dizer? Se você vive numa sociedade que desvaloriza a função deixa eu pensar, por exemplo, professor, né? Você vai sonhar em ser professor, mas você não vai ter valorização, porque tem esse efeito de desvalorizar determinados tipos de funções da sociedade, né? Se você sonha, na verdade, em ser, sei lá, construtor, se você acha interessante a dinâmica da construção, da obra, você vai ser desvalorizado porque você não é o engenheiro, que é o chefe de obra, né? Então essa hierarquia social, ela no momento nenhum diz que o trabalho do construtor é menos importante do que o do engenheiro. Na verdade, em termos materiais, o construtor que vai pôr a mão na massa, literalmente. Porém, em termos capitalistas, você é desvalorizado. Simplesmente porque o tipo de conhecimento que você tem não é valorizado, né? E isso não quer dizer que não é conhecimento. É um conhecimento valiosíssimo, porém não é considerado valoroso para a sociedade capitalista. Tem isso, né? E nesse sentido, quando o capitalismo distanciou, né, as profissões desse jeito, foi distanciando uma coisa da outra, né? Ele fez uma estratificação social. Ele criou uma hierarquia social baseado no poder de posse das pessoas. Por isso que a posse representa sucesso no capitalismo. Por isso que quando você vê a matéria sobre uma pessoa rica, se exalta tanto as conquistas dessa pessoa. Porque se você é pobre, por mais que você tenha conquistado muita coisa, não é considerado tão valoroso quanto, sei lá, Ana Hickman, que tem aquela sala que parece uma escola. A sala dela, né, velho? Chega a ser obsceno, velho, de tão grande que é a casa dela. Enfim. E aí, estratificação social e desigualdade social. Quando os seres humanos sofrem diferenciações baseadas em sua ocupação, chamamos de estratificação social. Assim também, com a desigualdade, surgem as relações de dominação e exploração. O pensador estadunidense Teilhard Parsons
que viveu em 1902 e 1979, associou a função social à moral pessoal. Ele queria dizer que as pessoas tinham uma função social baseada no que elas pensavam sobre si mesmas. Gente, é óbvio que não, né? Eu posso dizer assim, se a profissão de você coletar lixo pela questão do risco que você corre fosse valorizada, ninguém... Pode ver, se ela fosse valorizada em termos de dinheiro, por exemplo, porque ela é uma profissão essencial para a organização da sociedade, né? As pessoas iam sonhar em ser lixeiro, velho. Agora, por que as pessoas sonham em ser médico, astronauta, né? Por que elas sonham com essas coisas que tem a ver com o valor financeiro também, tem a ver com uma ascensão de classe? Porque existem profissões que são essenciais pra gente, mas são desvalorizadas. Enquanto outras que também são essenciais, são mais valorizadas, tá? E aí, o Alan Turing, que nasceu em 1925 e vive até hoje, ele acredita que é uma visão simplista, pois supõe que a função social dos indivíduos é determinada pela sua vontade, o que de fato não se explica na complexa teia histórica que esses indivíduos estão tecidos. A questão de renda também é simples demais, pois de fato pode ser determinante para uma empresa conhecer seu público-alvo, mas para combater as contradições sociais é pouco profundo, né? Pois numa dinâmica de classes, uma classe média pode até ser sinônimo de privilégio, desde que a população em um todo seja extremamente pobre. O que eu quis dizer com essa parte aqui da aula, galera? A gente só considera a classe média privilegiada porque a gente tem muito pobre no Brasil. A gente tem pessoas que são tão miseráveis, mas tão miseráveis, que a gente acha privilégio a gente ter um carro. Pergunta lá na Europa se é privilégio ter um carro. Lá na Europa, pergunta do Japão, que a galera joga carro no lixo. Então, assim, não quer dizer que a gente é mais rico, porque é classe média. É que, na verdade, a gente é mais pobre. É o efeito oposto, né? Por mais que a gente acredite que ganhar 7 mil reais por mês é coisa de gente que já tá muito bem de vida, ou até 100 mil, né? Isso só é considerado coisa de gente muito bem abastada porque tem muita gente muito pobre nesse país. Tem gente que ganha menos de 1.000 reais por mês. E isso é pobreza extrema, né? E aí, quando eu falo nesse sentido, é que por mais que por exemplo, para um varejista, ou até para uma escola particular, que quer um público-alvo e mira na classe média, ou mira na classe média baixa, uma classe média mais, né, mais ou menos aí. Ele sempre vai fazer formas de atingir essa classe média e chamar a atenção dela. Para ele realmente saber o que essa galera consome, se tem carro, se não tem, é importante. Porque aí, no caso, se for uma escola, a gente sabe que tem que ir atrás de ônibus caso as pessoas da escola não tenham, né? De transporte. Então, assim, o que eu tô querendo dizer aqui é que para uma empresa até importa saber o que você está consumindo ou não. Pra gente da sociologia, pra galera das ciências sociais, não é isso necessariamente que determina. E muitas vezes é o oposto, como eu falei, né? Você acha que isso é sinônimo de riqueza, quando na verdade isso mostra o quanto o país que você mora é um país pobre. E quando eu digo pobre, não é que o Brasil é pobre, olha o tamanho desse país, é óbvio que aqui tem muita riqueza, né? Mas no sentido de uma população, em sua maioria, empobrecida, entende? Então é isso, meus queridos, vamos dar atividade para vocês. Essa foi a parte 1 da aula. Na próxima aula a gente vai ver o pensamento do Karl Marx sobre estratificação social e do Max Weber também, tá bom? Então um beijo para vocês e até a próxima.